Embora eu tenha despachado o assunto que pretendia inicialmente, ainda assim me vejo obrigado a prosseguir um pouco mais, a fim de aliviar um grande desânimo que eu sei que tem ou pode ter sido no coração de muitos leitores enquanto discursava sobre essas grandes coisas, sobre o trabalho perfeito da paciência, e também para deixar atrás de mim a direção mais apropriada de como obter essa paciência, no trabalho perfeito dela, e também não sairei do meu texto para essas coisas. Uma exposição de Tiago capítulo 1, versículo 5. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e não recusa a ser-lhe dado. O desânimo que conheço é, quão distantes estão e estiveram nossos corações desta perfeita obra de paciência, que ainda assim alguns santos alcançaram em tal grande medida, como mostraram aqueles grandes exemplos dados, tanto de santos do Antigo quanto do Novo Testamento. O que então devo pensar de mim mesmo no presente? Tal alma dirá, ou para o futuro, o que devo fazer? Porque verdadeiramente Deus providenciou o suficiente no texto para responder a essas suas perguntas e reclamações, de modo a aliviá-lo contra seu desânimo por sua falta de exercício dessas coisas, e também para encaminhá-lo para uma maneira mais adequada e eficaz, senão o único meio de obtê-los. Primeiro, quanto a este desânimo atual, sobre sua falta e tão grande falta deste até agora, do qual você é tão sensível àquelas primeiras palavras no texto. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, serão encontradas falando muito ao seu alívio. Segundo, quanto a uma orientação sobre o que você deve fazer no futuro para obtê-la. Essas outras palavras que lhe peço a Deus nos indicam um remédio mais adequado e eficaz e a maneira de suprir o caso. Terceiro, com este grande encorajamento acrescentado, primeiro extraído da natureza de Deus, pedi a Deus que a todos dá liberalmente e não recusa. Então apoio com esta promessa e ser-lhe dado, destas três grandes cabeças no que se segue, resumidamente. Primeiro, para o desânimo. A abertura dessas palavras, se algum de vós tem falta de sabedoria, conduzirá grandemente para aliviar seu coração quanto a isso, cujo efeito é que o apóstolo supõe claramente que os verdadeiros crentes podem realmente, e especialmente em suas próprias apreensões, serem encontrados muitos carentes da paciência, quando as provações os atingem. E isso tenho certeza, tem motivos para aliviá-lo no que parece ser o grande desânimo que geralmente ocorre. Esta é a suposição do apóstolo, sendo confirmada por quatro coisas. Primeiro, que por sabedoria aqui se entende claramente a paciência, juntamente com a obra perfeita dela de que ele havia falado. Segundo, que ele fala isso para aqueles que eram verdadeiros crentes, se algum de vocês. Terceiro, como pode ser dito que os verdadeiros crentes têm toda a graça e seus princípios neles carecem de tal ou tal graça. Quarto, a razão íntima e a ocasião em que o apóstolo se expressa nessa suposição. Se houver. Pela primeira vez, a sabedoria às vezes é tomada em grande parte por toda a graça e ações graciosas, às vezes estritamente por uma graça particular. Para descobrir a diferença, a medida deve ser tomada no âmbito do local onde qualquer um deles é mencionado. Agora, a sabedoria neste lugar deve ser tomada estritamente, isto é, por aquela graça particular ou pedaço de sabedoria graciosa, por meio da qual sabe como ser capaz de administrar a si mesmo sobre provação, especialmente as grandes, doloridas e repentinas pacientemente. O que é feito quando assimilamos e dirigimos pela fé os princípios que nosso cristianismo oferece em abundância, como fundamentos que instruem e permitem que a alma entretenha com alegria tais provações e tentações, e a suporte e passe por elas com a constância de alegria. Pois veja, como a palavra graça é considerada estrita ou amplamente, isso é, ou para toda graça e novamente para toda ou qualquer graça particular, cada uma das quais também é chamada de graça, como abundais em toda graça, também abundais nesta graça. Assim toda graça é chamada de sabedoria em um sentido amplo em todo o livro de Provérbios, mas também uma graça particular é chamada de sabedoria, como o terceiro capítulo da epístola, no versículo 13, mostra. A graça da mansidão mostrada na fala e na conversa. Ele a denomina mansidão da sabedoria, ou uma mansidão sábia, ou uma mansidão acompanhada e procedente da sabedoria. E assim Calvino e a maioria dos outros entendem a sabedoria aqui, neste meu texto desta graça especial, o escopo e a coerência com as palavras anteriores que o levam a isso.
A verdadeira paciência sendo de uma sabedoria pela qual a alma tem a habilidade e a capacidade de controlar o eu de um homem pacientemente sobre a tentação. Para tal questão que a paciência deve ter um trabalho perfeito em nós, e a isso está aqui para ser restringido, pois esta graça que ele estava, e ainda está desconsiderando. E há uma razão especial e mais peculiar pela qual essas habilidades da paciência devem ser chamadas de sabedoria em um sentido mais eminente. Pelo que ele havia dito antes de regozijar-se em aflição e tentações, e exortando a que a paciência tenha sua obra perfeita, sendo essas coisas as lições mais difíceis do cristianismo. Portanto, precisam e exigem que os mais altos princípios da sabedoria divina, tanto doutrina como a prática, sejam profundamente incrustados e fixados na alma, de modo a curvar e enquadrar o coração para uma prática real e dispostas, cumprindo de tais ditames e conformidades com eles, pois é então que o conhecimento é dominado de sabedoria, e é por essa razão que toda nossa religião é chamada de sabedoria, porque não se baseia em um simples conhecimento nocional, que é algo diferente da sabedoria, mas torna os homens proporcionalmente sábios à prática das coisas na quais ela instrui. E particularmente essas habilidades de suportar tentações, como foi descrito, merece esse estilo mais eminentemente, pois até agora sobrevive e está acima da esfera de todos os princípios, seja da filosofia ou de qualquer outra profissão ou professores de paciência, que embora em uma paciência traquinturna, para todos eles não era melhor. Eles professavam ser sábios, eles se tornaram tolos, e o cristianismo os supera infinitamente naquilo em que eles mais se gloriaram. Em segundo lugar, que ele fala isso para aqueles a quem supõe verdadeiros crentes, e para aqueles como tais é evidente, embora à primeira vista, como dizemos, as palavras pareçam apontar a fala para homens não regenerados, que desejam totalmente toda a verdadeira sabedoria e graça. E assim a deriva deve ser uma direção pretendida para que busque a verdadeira graça, que lhe falta nas mãos de Deus pela oração. Mas a coerência mostra manifestamente que ele fala com aqueles que supõem já serem verdadeiros crentes, pois nas próximas palavras que ele exorta as mesmas pessoas com quem ele fala nessas palavras, a pedir com fé, e portanto supõe que eles já tenham fé verdadeira a quem ele dirige esta exortação. E caso contrário, teria sido mais apropriado, sim, necessário, exortá-los. Se eles tivessem pretendido isso de homens não regenerados, primeiro buscar a própria fé, e então por fé e nessa fé, buscar essa sabedoria ou graça de perseverança. E novamente ele fala aos que eram irmãos, então ele os chama e nesta passagem diz: se alguém de vocês, e aquele que sendo verdadeiros professores do cristianismo, foram expostos especialmente a essas diversas tentativas de perseguições. E é também a quem ele exorta a considerar tudo como alegria. E aqui pedir uma sabedoria de Deus pela qual possam sofrer por uma santa profissão. Além disso, esta sabedoria que repousa na paciência, tendo sua obra perfeita nelas, supõe que as pessoas já tiveram alguma obra de paciência e de outras graças iniciadas nelas, e de fato, ter exortado homens não regenerados que ainda estavam totalmente destituídos de toda graça e tão fora de perigo quanto a qualquer sofrimento do Evangelho, e orientá-los a fazer disso o primeiro de seus discursos a Deus e de seus pedidos para que possam suportar as tentações, e que a paciência tenha uma obra perfeita neles, e assim lhe tenha ensinado o que é a lição mais difícil no cristianismo antes de terem aprendido as primeiras letras do mesmo. Isso foi totalmente impróprio e uma lição muito distante para os homens, em seu estado natural, aprenderem primeiro. Isso é muito para as pessoas, a saber, que ele fala isso para os homens já regenerados e suposto na fé. A terceira coisa proposta foi: como poderia ser que ele falasse dessa maneira dos crentes, para que lhe faltasse a graça da sabedoria, quando se assim for, eles devem ter todas as verdadeiras graças neles? Porque então ele ainda deveria dizer, mesmo neles, se algum de vós faltar. Esta expressão diz que tal e tal cristão carece de tal ou tal graça. Não é grosseria nem incomum nas Escrituras, quando ele ou eles quiserem exercê-la. Pois embora os cristãos recebam os princípios de todas as graças, como em 2 Pedro capítulo 1, versículo 3, mas eles podem negligenciar o despertar de todas as graças, ou podem ter sido abandonados para o exercício de alguns. Por que outra razão e com que finalidade o apóstolo no mesmo lugar os incita a acrescentar graça à graça,
como no versículo 5. E nesses casos, um cristão pode ser dito, sim, acusado de carecer daquela graça que ele deseja exercer, pois assim no mesmo capítulo, no versículo 9, falando de um professor adormecido e negligente, embora esta seja verdade, ele usa essa mesma linguagem dele, aquele que carece dessas coisas, como abrir em outro lugar das Escrituras. Pois é tudo um para uma coisa, não ser e não ser usado, quando o ser de uma coisa é totalmente ordenado para o uso e operação. Ora, tal coisa é graça, e tal coisa, se não for usada, é como se não fosse. E a oposição que existe entre acrescentar graça sobre graça, isto é, o exercício de uma graça após a outra, e a falta de graça naquele versículo 9, evidentemente mostra que essa frase deve ser entendida não pela total falta da graça, mas pelo exercício. Embora verdadeiro, ele usa essa mesma linguagem, aquele que carece dessas coisas, como abrir em outro lugar nas Escrituras. A quarta coisa é a razão íntima ou ocasião em que o apóstolo se expressa em tal suposição. Se algum de vocês está em falta, isso aparecerá considerando essas três coisas. Primeiro, em relação a que ele havia exortado a uma prática tão dura e difícil, para contar tudo como alegria, que exige que tais princípios elevados sejam embriagados sobre o bem e o benefício das tentativas, na questão e no fim delas. Quais princípios também devem ter sido completamente inventados em seus corações primeiro, em quem deve alcançar isso. E em segundo lugar, havendo muitas pobres almas como aquelas que eram fracas e alguns novos convertidos, entre eles é quem lhes escreveu que poderiam e fizeram então tantos hoje em dia que ainda são sinceros no sentido de sua própria fraqueza. Encontram-se e aprendem-se tão distantes de tais princípios e realizações tão elevados e, portanto, ao falar assim, foram totalmente desencorajados, pensando consigo mesmo, julgando-se pelo estado atual de seu espírito enfermo, tanto que seus corações nunca haviam, nem jamais seriam forjados a esse ponto. O que para contar toda alegria. Pensem que eles é para isso que você nos exorta, infelizmente. Nossos corações tremem com os próprios pensamentos de entrar em tais tentativas repentinas e tão grande como você aqui nos alerta. E de todas as outras graças, é esta de um quadro de sofrimento paciente e força de espírito para isso. Isso é o que tem sido nosso desejo. É disso que falta, nem sabemos como nos administrar sabiamente sobre tais provações, de modo a glorificar a Deus, sim, e não vergonhosamente para desonrá-lo. Não se cairmos em tais provações e sofrimentos, é mais provável que caiamos totalmente sobre eles, em vez de nos regozijarmos quando caímos neles. Além disso, em terceiro lugar, pode haver muitos cristãos fortes quanto à parte ativa da vida do cristianismo, que ainda podem procurar como novo soldado no início, quando tais provações surgem inesperadamente, e são densas e triplas sobre eles, e que eles caem neles como quedas e precipícios, e dessa maneira terrível eles os expôs a ele, como iminentes sobre eles como foi aberto. E mesmo esses cristãos surpresos podem ficar perdidos a princípio em relação a essa confiança de espírito para suportá-los, até que pela oração e pela fé se recomponham. Eles devem novamente obter ou recuperar essa sabedoria. Mesmo os cristãos fortes tendem a ser derrotados no início, como os homens com um grande golpe, não podem ficar de pé ou manter-se firmes. Agora, para tais, qualquer um destes, o apóstolo nesta linguagem, se algum de vocês carece, aplique-se, e nisso fala aos seus próprios corações, mas especialmente para o primeiro tipo de cristão fraco, e de fato fala de seus próprios medos e pensamentos e apreensões mais íntimos que ele tinha ou poderia ter em si mesmo, e assim expressa suas dúvidas de coração em sua própria língua. Essas coisas me faltam, diz a alma. Se algum de vocês tem falta, diz o apóstolo. Não é um pequeno consolo para tais ouvir um apóstolo, da inspiração imediata do Espírito Santo, supor que cristãos muitos verdadeiros e sinceros podem estar faltando e assim surpresos. Assim, quanto à remoção de seu principal desânimo, que foi a primeira coisa proposta. Segunda, a direção. Que ele peça a Deus, tendo assim falado em seus corações, quanto aos medos e apreensões de si mesmo em relação à sua falha neste alto, deve de alegria e paciência. Ele agora os direciona para os meios mais apropriados e soberanos para a obtenção de todos os outros. Isso é a oração fiel e instantânea, que ele peça a Deus. E aqui também ele fala os corações de todos os verdadeiros cristãos também.
mesmo dos mais fracos, cujo refúgio em todas as suas necessidades é clamar a Deus pelo suprimento do que lhe falta, especialmente quando sentem ou estão apreensivos com sua falta e carecem de qualquer graça que os ajude em tempos de necessidade. E veja que suprimento eficaz dessa graça em tentativas todas as persuasões do apóstolo sozinhas não teriam efetuado, que a fé se exalando em constante e fervorosa oração trará e obterá, e seus corações no final serão elevados e forjados, até para que possam abundar nessa graça também. A fé fraca, quando não consegue encontrar em seu coração o sofrimento, ou tanto a ponto de entrar em provações, ainda pode orar, e assim implora com desejos indescritíveis de ter esta graça, de poder suportar essas provações desta maneira alegre a que o apóstolo nos exorta. E o coração fraco, continuando a orar e importunar a Deus, no final isso lhe será dado, como aqui ele promete. Não vou me estender mais sobre isso, pois quando um apóstolo deve escolher um meio, e aquele único, pelo qual obter graça imediente que alguém precise. Esse meio deve ser com toda diligência colocado em uso e prática, e portanto não há mais necessidade de exortá-lo. Observe apenas como nesta parte diretiva ele os coloca não orando principalmente para evitar tentações e provações, nem para pedir libertação delas, embora isso seja lícito e possa ser feito. Nenhuma palavra destas nesta sua exortação, mas ele atrai a principal e grande intenção de suas almas para orar por graça, como ser paciente e alegre. Isto quanto à direção. Terceiro, seus incentivos para orar. Seus encorajamentos que ao buscar um crente obterão são extraídos, primeiro, daquele gracioso costume e disposição de Deus, que dá a todos os homens libertalmente. Primeiro, como sendo Deus que dá a todos os homens. Isso também deve ser entendido de forma limitada por todos aqueles homens que assim fazem, têm ou se aplicarão a Deus por meio de orações fiéis e importunas, pois ele havia dito primeiro que ele peça a Deus e, portanto, a dádiva de Deus aqui deve ser uma dádiva àquele que pede. Novamente, embora seja dito que a fé produz paciência, ainda assim é a oração que busca e traz o poder de Deus para o coração, que opera tanto a fé quanto a paciência e tudo mais. A oração é a parteira pela qual a fé, a mãe, faz brotar a paciência no coração. Segundo ponto, sua disposição graciosa em dar é ainda estabelecida. Primeiro, que ele dá liberalmente. A palavra ambos significa uma doação de coração livre, de uma forma pura de simplicidade de coração, como não sendo motivo por nenhum respeito em nós, como de dignidade ou algo semelhante, mas única e simplesmente por motivos e considerações que estão em seu próprio coração, e que sua própria grande e graciosa natureza divina o leva a livremente. Geralmente costumamos dizer por sua graça gratuita, o que vem a ser com a importância da palavra que o apóstolo usa aqui. Portanto, faça essa graça como seu apelo a ele em suas orações por ela, ou o que quer que você busque em suas mãos. Segundo, significa amplamente, abundantemente, liberalmente, ricamente, como a palavra é usada em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 2, e assim traduzindo lá. Você tem ambos naquela passagem de Davi, em 2 Samuel capítulo 3, versículo 21, de acordo com seu próprio coração. Existe livremente ou simplesmente. Você fez todas essas grandes coisas. Existe liberalmente. E não reprova. Essa é uma segunda propriedade ou disposição em Deus e em suas dádivas. O sentido disso é, primeiro, que quando ele dá liberalmente, nunca com tanta frequência nem tanto, mas ele não repreende como os homens costumam fazer. Entre os homens, aquele que é o mais liberal, mas se o mesmo homem a quem ele deu anteriormente vier frequentemente a ele para ser aliviado, no final ele pelo menos se desculpará. Ou então dirá, porque você vem com tanta frequência, assim de novo e de novo, que é uma forma tática e implícita de repreensão ou insinuação dos benefícios perdidos. Certamente Calvino e Estérlio dele acertaram que colocaram este escopo e derivaram nesta cláusula, que nenhum homem deve ter medo ou solicitude para vir, embora nunca com tanta frequência, a este doador gratuito e generoso, nem ser desencorajado dentro de si mesmo, que ele precisamente vir tantas vezes até ele, nunca tanto tempo antes que ele obtenha. E assim, entendido, é como se ele tivesse dito, Deus é tão livre, tão simples e liberal em dar quanto mais frequentemente você vem para receber, especialmente quando pela graça, sim, ele nos convida de coração livre a vir sempre, a pedir e orar contínua e ilicitamente, como mostra a parábola em Lucas 18:1.
feita com um propósito definido. Então, uma frequente, constante e importuna contínua em oração para obter é exortada. Um segundo escopo, ao adicionar esta cláusula, é que, embora descobramos que Deus realmente repreende os homens impenitentes por seus pecados, como Cristo nessas cidades ele nunca fez ou fará qualquer pecador neste caso em que é proposto, ou seja, quando eles vierem a se humilharem por seus pecados, buscando mais graça para ajudar em tempos de necessidade contra a sua corrupção. Isso muito mais do que a libertação de ou fora dos problemas neste caso. Ele não os enganará com nenhuma de suas indignidades que já se passaram. Ele passará por cima da iniquidade deles e não os repreenderá. E isso é realmente um grande encorajamento, pois a culpa do pecado e a ingratidão anterior, acima de tudo, impedem os homens de verem a Deus, para que ele não se lembre de suas iniquidades e os censure com eles. E se lhe é dado, ele segue e confirma esta esperança de obter com esta promessa segura e certa. Se lhe é dado, pois quando as almas dos homens, sendo completamente apreensivas de sua própria falta de graça, são levadas a escolher, a buscar a graça, ou tal disposição graciosa, e que antes e acima de tudo a libertação das provações em que se encontram, como foi observado antes, que o apóstolo havia instruído, neste caso, Deus, isto é, o Deus de toda graça, é o doador da graça mais pronto do que qualquer outra coisa. Não há pedidos mais agradáveis a ele, ou que se adequem à sua divina e abençoada disposição, como está de orar pela graça, como assim afirmado. Pois a concessão e doação da graça, assim orada, tendem, acima de tudo, ao glorificado a si mesmo. E é o objeto disso que deve realizar tal coração, para fazer disso o topo e o chefe de suas petições mais sinceras. O Deus da graça é o mais livre da graça. Assim Cristo diz: se vós, sendo os maus, sabeis das boas dádivas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que pedirem? Nosso apóstolo também nos disse que, embora o Espírito que está em nós deseje invejar, Deus ainda dá mais graça, isto é, em contrapeso de graça para essa luxúria, a todos aqueles que humildemente a buscam. Como no capítulo 4, versículos 5 ao 7. Pensais vós que em vão diz a Escritura: o Espírito que habita em nós deseja invejar, mas ele dá mais graça. Ele resiste aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Vou agora sair do meu texto, mas para buscar uma coisa. Observo quando o apóstolo chega particularmente àquela parte de sua oração feita pelos colossenses, para que eles tenham toda paciência e longanimidade com alegria, o que concorda exatamente com o assunto exortado neste texto. Ele implora o glorioso poder de Deus, nessas palavras Colossenses 1:11, para que sejais fortalecidos com todo o poder, de acordo com seu glorioso poder, para toda paciência e longanimidade com alegria, e atrair e fixar seus corações neste glorioso poder de Deus, e direcionar suas orações para Ele. É o que quero dizer e pretendo. E de fato, a consideração dessas única coisa terá uma influência geral em todas as três cabeças tratadas nesta última quarta sessão. Como, primeiro, pode não ser de admirar que muitos de nós tenhamos sido tão deficientes e carentes dessa graça, pois não é um poder comum, como em caminhadas comuns santamente nos ajuda, mas um poder glorioso é necessário para aperfeiçoar esta graça, que argumenta que este é um exercício tão difícil acima de qualquer outro, e que nossas naturezas são infinitamente distantes de nós mesmos, que não nos importamos nem consideramos, talvez não tenhamos implorado com veemência responsável a ajuda de um poder tão grande. E em segundo lugar, isso nos dá uma clara razão pela qual a oração de todos os outros meios deve ser dirigida pelo apóstolo, e extraordinariamente estabelecida por nós, como mais eficaz ainda como único meio para obtê-lo, pois vendo que o poder está fora de nós mesmos, em Deus que deve efetuar isso em nós, então certamente nada pode ser julgado tão predominante quanto a fé e a oração, que são as graças pelas quais a alma, saindo de si mesma, em um senso de sua total insuficiência, suplica a graça no coração de Deus para exercer esse poder de seu bom prazer e assim atraí-lo e trazê-lo para o coração. E então, em terceiro lugar, isso nos dá um maior encorajamento para que possamos obter esse trabalho perfeito. Por mais distante que o temperamento atual de nosso espírito possa parecer para nós, visto que nada menos do que um poder tão glorioso é necessário,
para efetuá-los nos cristãos mais fortes, e um poder tão glorioso é capaz de operá-lo nos mais fracos. Oremos, portanto, com toda a veemência por nós mesmos, como o apóstolo fez por aqueles colossenses, para que este glorioso poder venha sobre nós e fortaleça nosso homem interior. Como em outro lugar, Efésios 3:16, com tais forças que podem, em nós é o efeito desse poder em Deus como a causa. Pois esta paciência deve ser uma toda a paciência, ou então não tem seu trabalho perfeito, ou então isso pode ser uma toda graça, com a qual você deve ser fortalecido para tal paciência, ou você não será perfeito nisso. O poder que você deve ter em tal ou tal provação não servirá para fortalecê-lo contra a próxima provação que virá, mas você ainda deve ter um novo poder especial para cada nova tentativa. Sua dependência, portanto, é grande de Deus para esta obra perfeita da paciência. E, no entanto, o seu encorajamento são grandes, pois como deve ser que, se Deus quiser nos fortalecer sobre qualquer grande tentativa em comum, Ele deve apresentar nada menos que este poder glorioso. Então ouvimos como em nosso apóstolo, ele prometeu que dará o livre e liberalmente àqueles que fazem disso seu principal, constante e sério negócio. E portanto sua graça, se aplicada, está empenhada em colocar esse poder adiante. Não pode deixar de ser um grande apoio para um coração fraco que se encontra tão distante de tal trabalho e paciência, e fraco também em comparação com a descoberta de tal poder interior, que deveria ter fundamento e motivo para pensar e acreditar que o poder glorioso de Deus está envolvido mais livremente, para ser abundante e prontamente apresentado, se continuado a ser buscado. Ora, isso diz o coração fraco, fará isso, ou seja, este poder glorioso, e já descobri por meio de algumas provações que o Deus forte e um coração fraco serão duros demais para qualquer coisa, sim, para o mundo interno. E fraco também em comparação de encontrar tal poder interior, que deveria ter fundamento e causa para pensar e acreditar que o glorioso poder de Deus está envolvido mais livremente, para ser abundante e prontamente apresentado, se continuamente a ser buscado. E portanto, quando você pensa que suas provações atuais são muito maiores do que você pode suportar, pense também no glorioso poder de Deus que está próximo para ajudá-lo. É uma grande palavra que seu poder glorioso, um atributo maior, não poderia ter sido nomeado ou descoberto para nosso conforto. E é uma palavra de virtude, força e poder para encorajar ou contra qualquer coisa. É verdade que a tua presente provação pode estar e está acima daquela força interior que serve e tem servido até agora para realizar tuas graças em tuas caminhadas comuns com Deus, santa e sinceramente. Uma criança pode, com sua força normal, ser capaz de andar para cima e para baixo em uma sala apoiada em bancos que a sustentam sem qualquer outra ajuda extraordinária. Mas se for para subir um par de escadas, a força que o habilitou para esse desempenho menor não será suficiente para isso. Ele deve ser carregado e sustentado nos braços de alguém que é forte e poderoso. E assim é aqui. Essa outra parte de nossa obediência cristã, a vida ativa de um cristão, orada pelo apóstolo naquele lugar também aos Colossenses, pela qual ele ainda frutiferante. Como no 7º versículo daquele capítulo, requer de fato o poder de Deus, pois por ela somos mantidos para a salvação o tempo todo. Mas quando se trata de paciência e longanimidade, e toda a paciência, que vem uma prova que testará toda a paciência em você. Então é que ele faz menção desse poder glorioso, e não antes, pois não deve ser menos do que o poder glorioso de Deus. E a promessa, portanto, é nesse caso, que o Espírito da glória repousará sobre nós, e não apenas o Espírito da graça, como 1 Pedro 4,14. Aliviar e confortar, portanto, a vós mesmo com estas coisas, e especialmente com isto, que à medida que abundam as vossas provações, também abundará este poder glorioso de Deus sobre vós, para vosso sustento.